irmãos. Na meditação de hoje, eu gostaria de fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 10, alguns versículos. Fala a respeito da missão dos 70, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. O versículo 5 diz: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Versículo 6: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Versículo 9: curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Que Deus nos abençoe nessa leitura para a nossa edificação espiritual. Nós gostaríamos de tirar aqui algumas lições importantes. Jesus envia 70 homens consagrados ao Senhor, e ele falou: olha, vocês vão de 2 em 2, e vocês têm uma obra para realizar na vossa vida. Ele diz assim, olha no versículo 5, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Não é isso hoje que a sociedade está precisando? De paz? Às vezes nós temos visto essa paz sendo substituída por ansiedade. Ansiedade por preocupações das coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Essa paz não deveria ser pronunciada por aqueles 70 apenas com uma saudação, mas uma paz que viria transformar aquela casa, aquelas vidas. Hoje nós precisamos, meus irmãos, de paz nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de paz na família. Nós precisamos de paz no casamento. Nós precisamos de paz na cidade. Mas por que não dizer paz comigo mesmo? Uma paz interior. Eu tenho necessidade disso. A paz de alma, paz no coração, paz na mente. Nós não podemos trocar a paz que Cristo pagou um preço alto para trazer essa paz para nós. Nós não podemos trocar essa paz por uma insegurança, por uma desconfiança, por uma ansiedade descabida. Nós, meus irmãos, precisamos disso. E foi uma das lições que Jesus mandou que aqueles 70 anunciassem. Você chega numa casa e diga naquela casa, paz seja nesta casa. Que Deus esteja abençoando a sua vida, para que a paz esteja presente em cada coração. Mas nós temos aqui também uma segunda lição que Jesus mencionou para aqueles 70. Ele diz no versículo 9, curai os enfermos que nela houver. Curai os enfermos. Quando a gente pensa em cura de enfermo, a gente quer levantar um paralítico. A gente quer a cura de um câncer. A gente quer, meus irmãos, tem tantas pessoas que podem ser curadas de traumas. Nós somos úteis para isso. Quantos de nós temos uma capacidade grande de aconselhamento? Quantas pessoas na igreja são pessoas especialistas em aconselhamento? Deus tem escolhido pessoas nesse sentido. Por que não curar os enfermos de traumas, das culpas existentes dentro das pessoas? Por que não curarmos as emoções das pessoas que hoje se encontra tanto abalado?
Se nós facilitarmos um pouco, nós vamos ver uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de uma crise na vida das pessoas, emocional, traumas, culpas, que a pessoa não consegue colocar para fora. É hora de nós anunciarmos e virarmos esse quadro das crises de ansiedade que traz tanta amargura. É hora de virarmos esse quadro. Então, Jesus diz assim, olha, se você chegar na casa, cura os enfermos daquela casa. Converse com as pessoas. Ele fala, não nos versículos que lemos, mas ele fala o seguinte: se você chegar numa casa, ficai nela. Ele fala mais, coma do que lhe for oferecido. É para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa confiante, uma pessoa que aceita aquilo que é determinado por Deus. Mas o texto também nos apresenta uma terceira lição. Versículo 9: curai os enfermos que nelas houver e anunciai-lhes a vós outros que está próximo o reino de Deus. Do que mais nós precisamos hoje, senão de ótimas notícias? Aqui seria anunciada uma notícia, a notícia de que está próximo o reino de Deus, de algo que devolva a esperança de viver. Meus irmãos, governo aqui significa soberania de Deus na nossa vida. Por que então nós lutarmos por isso? A boa notícia é que Deus está no controle de todas as coisas. E isso vai fazer com que nós tenhamos esperança de viver. Nós tenhamos esperança de sonhar. Por que desanimar? Nós vamos ter esperança de planejar. Quanto nós já fizemos isso? E quantas vitórias Deus já tem concedido sobre as nossas vidas? Essa mensagem fala a respeito do reino de Deus. Veja, interessante que lições importantes que Jesus narra aqui, preparando aqueles 70. Ele fala, olha, a questão da paz. Chega numa casa, paz seja sobre esta casa. É o que estamos necessitando. Cura os enfermos desta casa. É o que estamos necessitando. Impedido às vezes por esse vírus, a gente não pode ter contato, mas nós devemos viver em paz conosco mesmo. Deus na soberania de todas as coisas. Isso deve ser reconhecido nos nossos corações e deve ser operante na vida do povo de Deus, na vida do seu povo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, ele diz: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e estão firmes. Meus irmãos, é importante firmarmos a nossa fé, a nossa vida espiritual. Há tantas pessoas sonhando em voltar, porque há muitos crentes que são sustentados, muitas vezes, por coisas, por emoções, são sustentados na sua vida espiritual pelo convívio entre umas e outras pessoas. Ouvi esta semana alguém aqui da Palestina diz: quando terminar essa epidemia, não vai haver crente mais nas igrejas. Os crentes no Senhor Jesus Cristo estarão lá, glorificando a Deus da mesma maneira, porque a nossa vida e o nosso crescimento espiritual depende
de nós colocarmos a nossa vida nessa soberana vontade de Deus e descansarmos nisso. Algo muito importante, meus irmãos, para cada um de nós. Eu trouxe aqui o pensamento de um homem que chama Eugene Peterson. Ele diz o seguinte, eu vou ler, porque a gente precisa dizer as palavras dele, não as minhas. Ele diz, enquanto pensarmos que a próxima eleição poderá eliminar o crime e estabelecer a justiça, ou que a união e o avanço científico, ou que um avanço científico poderá salvar o meio ambiente, ou outro aumento de salário poderá nos dar um empurrãozinho para sair da ansiedade, para uma vida tranquila, continuaremos infelizes. Mas quando aprendermos que esta solução está em Deus, no que Ele fez por nós, em Jesus, aprenderemos a viver com esperança e teremos nossas forças restauradas. Que palavra importante para a nossa vida. E eu queria concluir esta mensagem dizendo, precisamos de paz. Busquemos a paz no Senhor. Nós precisamos de cura da desesperança, cura da falta de confiança em Deus. Coloque a sua vida em Deus. E por último, nós dependemos da soberana vontade de Deus. Tudo relacionado com Deus e Deus presente na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja preparando o nosso coração para viver uma vida que satisfaça a vontade de Deus. Independente se eu vou à igreja, independente se eu tenha trabalhos, independente se tenha algo ali que vai me estimular, independente disso, é hora de manifestarmos a nossa fé na soberania de Deus, com oração, com leitura da palavra e com fé no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.